Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim falar com vocês sobre as fases do desenvolvimento da criança, né? Vocês provavelmente já viram essas fases quando estudaram pedagogia, quando fizeram o curso normal, né? Mas eu queria trazer algumas contribuições da neurociência a respeito desse assunto, tá? Essas são aquelas fases de Piaget, né? As 4 fases segundo Piaget. A primeira delas é de 0 a 2 anos, que é sensório motor. Nessa primeira fase da vida, a criança ela percebe muito o mundo muito pelos sentidos, né? Então, tudo é muito sensorial. Por isso que são tão importantes as atividades multissensoriais nessa faixa etária, tá bom? E aí nessa fase também, uma característica muito grande é que a criança ela tem a percepção de que se o objeto saiu do foco de visão dela, ele não existe, né? Quando ela é nessa fase que existe essa transição, que eles chamam de permanência, em que, embora o objeto saia do foco de visão da criança, né, da visão da criança, ela ainda existe. Isso é uma característica muito interessante, né, dessa fase. A segunda fase é a pré-operatória, que vai de 2 a 7 anos, tá bom? Nessa fase, o que a gente começa a perceber na criança? Primeiro que ela é extremamente egocêntrica. E aí, por que é importante a gente observar essa característica da criança? Porque muitas vezes a criança nessa faixa etária, ela vai ter dificuldade de ser empática, de se colocar no lugar do outro. Por quê? Porque na cabecinha dela, de acordo com o desenvolvimento, com a fase em que ela está, ela é o centro das atenções. Então a criança não é egoísta, a criança está num período em que o egocentrismo faz parte da vida dela, né? Ela olha o mundo a partir dela, tá? E uma outra característica dessa fase muito interessante é a imaginação e a memória. E aí a criança começa a perceber a noção de tempo de ontem, hoje e amanhã, tá? Isso é muito interessante também. A terceira fase é o operatório concreto, que vai de 7 a 11 anos, mais ou menos, tá? E o que marca essa fase? Marca justamente a mudança em que a criança passa a ser menos egocêntrica. Ela consegue observar o mundo ao redor dela a partir da perspectiva do outro, né? E além disso, uma outra característica muito interessante é o pensamento lógico começa a existir, o raciocínio lógico. Então a criança já começa a elaborar questões mais internamente, menos concreto e mais abstrato. Isso é muito interessante também. Por quê? Porque você começa a perceber reações da criança em que ela consegue se colocar no lugar do outro. Essa é uma característica, né, que ela está deixando de ser egocêntrica. E além disso, ela consegue fazer suposições, analisar as questões, mas de forma abstrata, sem depender tanto do concreto, né? Isso é muito interessante. E a partir dos 11 anos, que é a parte operatória formal, que vai até a fase adulta, é justamente o momento em que a criança já saiu do concreto, ela está no abstrato, ela consegue idealizar, verificar o mundo só pelo abstrato. E aí, nesse sentido, a criança já consegue planejar o futuro, consegue fazer suposições, consegue analisar, né? Tudo fora do concreto. E essa percepção de tempo também dela é muito mais ampliada, tá? Mas o que eu queria deixar para vocês hoje mesmo em relação a essas fases do desenvolvimento é o que a neurociência tem contribuído, né? A neurociência tem cada vez mais falado a respeito do aspecto interacional no desenvolvimento infantil. O que é isso? Existem as questões biológicas, que é justamente essa questão que Piaget fala, de maturidade do cérebro, né? Mas existem as questões interacionais, em que a criança precisa da interação com o outro para amadurecer. E isso desde o ventre e especialmente, né, logo que nasce, a criança já consegue se perceber na relação com o outro, e essa relação com o outro vai estabelecendo regras, condições que a criança vai assimilando. A frustração, por exemplo, segundo os cientistas que eu pesquisei, eu vou deixar o link de 2 entrevistas que eu vi aqui, muito interessantes para você, professora, ver,
fala que a frustração é extremamente importante nesse processo de amadurecimento da criança e que esse processo de frustração começa desde os primeiros dias de vida, tá? A gente não precisa criar situações para que a criança se frustre e aprenda. A própria vida se encarrega de frustrações e que essas frustrações naturais da vida são fundamentais para ajudar a criança a amadurecer, ok? Segundo esses cientistas que eu pesquisei, de 0 a 3 anos são construídos o maior número de sinapses, né? O cérebro ele aumenta de tamanho por conta do número de sinapses que são construídas, que são aquelas conexões que o cérebro faz, né? E ele fala também que a base para a vida adulta é a infância, em qualquer aspecto, na saúde física, emocional e espiritual também, né, para quem acredita nisso. Então, a relação, especialmente com o pai, com a mãe e com o professor, porque a gente sabe que boa parte das crianças já está na escola desde bebês, né, estão na creche, essas relações são fundamentais para estabelecer uma base para a vida adulta, tá? E aí, o que eu queria deixar de alerta para você que é professora e está acompanhando esse material, né, esse vídeo, esse curso, é que nós, como professores, nós precisamos entender, saber o que a ciência está falando a respeito do desenvolvimento da criança, mas também a gente precisa ser um canal de divulgação de conhecimento. Você que é professora tem todo o potencial e até, eu vou dizer, a responsabilidade de passar para os pais que não têm esse conhecimento a importância dessa relação, de estabelecer uma relação com a criança na primeira infância, de 0 a 7 anos, uma relação sadia, de fortalecimento de vínculos, né, de crenças fortalecedoras para que essa criança tenha condições na vida adulta de ser um adulto próspero. E eu não estou falando só de prosperidade financeira, estou falando de prosperidade de modo geral, tá? Saúde física, emocional, financeira, todos os aspectos. É na infância que a gente estabelece essas relações e nós, como professores, temos um grande desafio nas nossas mãos, ok?